Shalom, muita paz, muita luz. Dando continuidade ao vídeo anterior, fazendo reflexões sobre a dissertação 49 do segundo volume da Mensagem do Grau de Abdurshim, os conceitos humanos e a vontade divina na lei da reciprocidade. Então vemos aí a partir do título, né, os conceitos humanos. Né? Os conceitos humanos é muito falho, né? Porque privilegiamos o raciocínio, a indolência espiritual está presente e os enganos se multiplicam na justiça terrena. E então aí vem a lei da reciprocidade. A lei da reciprocidade é uma lei divina, né? Que colhemos o que plantamos. Então os julgamentos terrenos, o viver humano, as prioridades humanas, tudo isso elas estão hoje em desacordo com as leis divinas, né? A vontade divina. E aí colhemos os nossos frutos. Né? Então vamos ler trechos. Essa dissertação tem 4 páginas e eu costumo ler alguns trechos e também fazer reflexões. Jamais deve cada um esquecer que a si somente cabe a responsabilidade total do que intui, pensa e faz, mesmo quando haja recebido incondicionalmente de outros. Então, tudo que nós aceitamos, assumimos, ou então empreendemos por conta própria, a responsabilidade é sempre nossa. A intuição espiritual, pensamento, o raciocínio e nossas ações. Né? Feliz aquele que alcança tal altura, enfrenta cada juízo com sua reflexão, para agir então segundo suas próprias intuições. Assim não participa da culpa conforme como participaram milhares de pessoas, que muitas vezes atrai o peso de um karma maléfico, exteriorizando preconceitos e emitindo difamações, motivado apenas por sensacionalismo e pela falta de raciocínio. Então, o karma os leva a regiões de dores e sofrimentos, que poderiam muito bem deixar de conhecer. Com isso, deixam-se frequentemente afastar, já na Terra, de muitas coisas realmente boas, perdendo assim não só muitas coisas benéficas para si, como colocando em jogo talvez sua própria existência inteira. Então, nosso costume humano de fazer julgamentos sem refletir, sem intuição, isso acontece muito quando se ajunta um grupo de pessoas, né, para qualquer ação. Né? Então, muitas vezes, quando é uma ação assim impensada, né, vão se alimentando aquelas pessoas de influências trevosas e podem cometer enganos. Às vezes matam até uma pessoa, né, simplesmente porque achou que aquela pessoa é o julgamento falho, né, do ser humano. Ele não leva em consideração. E isso, o maior exemplo disso foi com relação à morte de Cristo, que quantas pessoas se participaram daquele crime foram levados pela massa, né? pelo ódio daqueles que queriam assassinar Cristo, né? que foram os sacerdotes, né? Judeus, Caifás, né? Foram levados naquela ilusão e sem perceber a cilada que estavam. Né? E um ato irrefletido. E acumularam karma por causa disso. Né?
e que depois vão ter que ser vivenciado. Se não conseguir saudar na presente vida, seria nas suas vidas posteriores, através das encarnações. Esse karma, uma pessoa que tem muito karma, ele vai vivenciar principalmente no além matéria, né? Que ele vai conviver com os de igual espécie, né? E também o julgamento, né? As pessoas, na Terra tem muita coisa boa, em tudo, né? Tem todas as coisas boas e más. Então, agora o que é bom e mal? A gente tem que escolher exatamente pela intuição, né? E pela questão espiritual, que é ao final é o que é de mais importante para nós, né? E não se deixar levar pelas exterioridades, né? Que são passageiras, de um momento. Você pode fazer uma boa viagem, enfim, você vai ter alguns benefícios, mas a pessoa que só pensa em viagens, ou então prazeres, né? Terrenos, ela mesmo sendo considerada uma pessoa boa, ela vai sempre atentar naquela questão e não priorizando realmente a reflexão espiritual, a intuição. Então, privilegiar realmente as questões espirituais. Então, podemos fazer tudo alegremente, mas vermos o que realmente isso favorece ou não o nosso desenvolvimento espiritual. Foi assim que ocorreu por ocasião do ódio inflamado e insensato contra Jesus de Nazaré, cujo motivo propriamente dito poucos conheciam dentre os vociferadores malévolos, ao passo que outros apenas se entregavam a um clamor cego e inconsciente, sem que jamais houvessem conhecido sequer Jesus mais de perto. Não menos perdidos se acham também todos aqueles que, levados por falsas opiniões alheias, se afastaram dele, sem lhe ouvir sequer as palavras e sem que, muito menos, se tivesse empenhado em examiná-las com critério, de maneira a acabarem por lhe reconhecer o mérito. É a questão da crença cega, os conceitos. Né? E possivelmente naquela época era até mais fácil você encontrar a verdade. Né? Não existia tantas. Hoje muitos se enganam devido às falsas promessas, né? E de perdão de pecados fácil, sem nenhum esforço, realmente, bastando acreditar em Cristo e supondo não, acreditando que ele, com a sua morte, ele saldou todos os nossos pecados. Isso é um absurdo, porque isso é completamente fora da justiça divina. Todo o nosso pecado, nós próprios temos que saldar através da nossa boa vontade de um novo caminho que nós podemos então trilhar. Jesus, quando dizia os pecados estão perdoados, porque ele via que aquele pecador, reconhecendo a sua palavra, ele passaria a trilhar um novo caminho em direção à luz. Então, naquele caminho, estava de tal forma convicto que ele saudaria os seus pecados. Então, é nesse sentido. Somente isso pôde amadurecer
tragédia insana que levou o Filho de Deus a ser condenado e crucificado por ofensas a Deus. Ele, o único que promanava diretamente de Deus e viera lhes anunciar a verdade sobre Deus e sua vontade. Então, nada mais, fato mais dantesco, né? Vamos dizer assim, de um erro tão absurdo quanto o que ocorreu com Jesus, né? Justamente ele, o Filho de Deus, foi crucificado como blasfemador de Deus, né? Porque aquela religião judaica, como ainda é hoje, né? Ela está na crença cega, né? Os conceitos, predominou o raciocínio, as ideias preconcebidas. Não se vê a essência, a vida em si dos ensinamentos, e sim a sua forma. O fato é tão grotesco que mostra por si, com a mais incisiva clareza, a estreiteza da humanidade. Ora, então para cá, a humanidade não progrediu interiormente, pelo contrário, regrediu ainda mais, não obstante o número de descobertas e invenções que se acumularam nesse ínterim. Então, as descobertas que existem são meramente descobertas do raciocínio, pode tornar a vida, em certo sentido, mais fácil, mais cheia de recursos. Mas isso não significa que a pessoa vai se tornar sábia espiritualmente. Não, ela vai acumulando conhecimentos e, na verdade, se afastando cada vez mais do seu interior. Apenas o que progrediu, e isso em função dos êxitos exteriores, foi a presunção de sempre se querer saber ainda mais. Exatamente a presunção que é gerada e nutrida pela estreiteza de visão e a característica mais objetiva dessa mesma estreiteza. E foi nesse solo que durante 2 milênios se foi tornando cada vez mais fértil que brotaram as concepções humanas atuais, que atuam de modo decisivo e devastador, enquanto os homens ignorantes, por sua vez, se vão deixando enliar cada vez mais, envolvendo-se assim numa fatalidade horrenda. Até agora quase ninguém se dá conta claramente da quantidade de pessoas que, não raro de boa fé, atraem os maus efeitos de uma corrente recíproca, por causa de concepções falsas, isto é, por violarem as leis divinas. O número é grande, e muitos se dão ao desplante de se orgulharem disso, até que um dia, tomados de pânico desesperador, terão que enxergar a verdade de modo bem diferente do que suas convicções supunham. Então, será certamente tarde demais. A culpa com que se sobrecarregaram terá que ser descontada através de uma luta penosa consigo mesmos, que muitas vezes poderá durar decênios seguidos. Longo e penoso é o caminho que leva ao reconhecimento. Quando uma pessoa deixou passar a ocasião favorável da existência na Terra e se sobrecarregou, às vezes até intencionalmente ou por ignorância, ainda com novas culpas. Desculpas aí nunca têm importância, porque cada qual pode saber, bastando apenas que o queira. Todo aquele que deseja deveras reconhecer uma vez a justiça divina no decurso da reciprocidade em oposição às concepções humanas, faça tudo para observar algum exemplo da vida terrena,
de maneira a bem aquilatar de que lado se acham realmente o certo e o errado. Muitas ocasiões se lhe apresentarão diariamente. Assim, em breve se desenvolverá a sua faculdade de intuição, com nova pujança e vitalidade, acabando por lançar fora todos os preconceitos aprendidos de concepções imperfeitas. Disso advirá uma intuição de justiça, podendo então confiar em si mesmo, porque, ao reconhecer todos os efeitos recíprocos, ele aceita a vontade de Deus, nela se encontra e atua. Apenas o que progrediu, isso em função dos êxitos exteriores, foi a presunção de sempre se querer saber mais, ainda mais. Sempre se querer saber ainda mais. Exatamente a presunção que é gerada e nutrida pela estreiteza de visão e é a característica mais objetiva dessa mesma estreiteza. Então é isso. Quanto mais estreito for a pessoa, racionalmente, mais convencida ela está. Porque ela não tem, ela vai se fechando, vai ficando naquele mundo escuro em volta, vai ficando cada vez mais preso. Porque a visão vai encurtando. Porque só através da intuição que podemos atingir um saber imaterial amplo. Então, a partir desse momento, podemos ir desenvolvendo a intuição e, ao mesmo tempo, aclarando nosso espírito e compreendendo, enfim, cada vez mais o mundo espiritual, que na verdade é o nosso próprio mundo, porque a nossa essência é espiritual. Então, nós temos que deixar o nosso espírito viver. Ele não está, ele está nós aqui na Terra, vamos supor, nós prendemos nosso espírito, nós estamos, vamos supor, tirando o ar, o ar do nosso espírito, estamos sufocando-o, porque nós cada vez escravizamos-nos ao nosso raciocínio, nossos preconceitos, nossas ideias, e achamos que estamos sendo ótimos, né? Aí é a presunção, cada mais presunçoso. Quanto mais presunçoso a pessoa mas quanto mais convencida, isso se mostra até pela entonação da pessoa, a modo dela se expressar, né? E mostra quanto mais distante ela está da verdadeira vida, da verdadeira sabedoria espiritual. Então isso uma coisa que pode se identificar muito claramente em todos os lugares, sejam cientistas, sejam chamados religiosos, né? Então essa frase aqui que o senhor Emmanuel Abdrushim fala é realmente algo muito triste, né? Muito lamentável que ocorre com a comunidade. Ele diz muito bem, resumindo que está o estado humano hoje, né? Desde a época de Cristo até hoje. Apenas o que progrediu, isso em função dos êxitos exteriores, foi a presunção de sempre se querer saber ainda mais. Exatamente a presunção que é gerada e nutrida pela estreiteza de visão, e é a característica mais objetiva dessa mesma estreiteza. Quanto mais estreito, mais convencido, mais presunçoso. Isso a gente percebe pela entonação da voz da pessoa, né? Quando ela fala, que ela está completamente iludida, está presa no seu mundo mental. Aí não tem nada de intuição, coração, só tem presunção.
que é alimentada por todos seus desejos terrenos, suas crenças falsas, crença cega oca, vamos dizer assim. Né? E foi nesse solo que durante 2 milênios se foi tornando cada vez mais fértil que brotaram as concepções humanas atuais, que atuam de modo decisivo e devastador, enquanto os homens ignorantes, por sua vez, se vão deixando ilhar cada vez mais, envolvendo-se assim numa fatalidade horrenda. Então o Senhor, com sua visão, ele percebia todos os fios karmos, a direção que a humanidade estava prestes a encontrar, que é no juízo final, né? Que é o resultado do juízo final, as consequências, a gravidade, a intensidade do juízo final, vai mostrar exatamente o nosso estado, que tudo é correspondente. Aquele que é um sábio espiritual que está ligado na luz, realmente na luz, ele, por mais consequências que ele tem na vida material, que ele vai ter mesmo, né? Nós, independente se estamos resgatando nosso karma, se estamos em um processo de desenvolvimento ou não, ou se viemos em missão aqui na Terra, nós sempre, de uma forma ou de outra, vamos sofrer também a consequência coletiva, né, das ações. Né? E a grande maioria são espíritos que estão com karma muito, muito pesado para resgatar e vieram aqui na matéria por vontade própria, porque no além matéria poucas chances teriam de se esclarecer espiritualmente. Então eles mesmos fizeram compromisso, né? Aceitaram vir aqui na Terra, sob qualquer condições, né? E geralmente as piores, né? Porque só pelo sofrimento hoje a humanidade pode ser ajudada, né? O sofrimento, isso tanto para os bons como para os ruins, né? Agora, não podemos nos tornar indiferentes ao nosso sofrimento, à nossa dor, né? Tem aquele que já não sente mais nada, né? Você tornou o coração virou pedra, né? Ele nem sente mais aquela dor, ele ficou nulo, né? E a partir desse momento ele pode cometer qualquer barbaridade, né? Porque ele já se tornou indiferente à sua própria vida, né? E à vida do próximo. Até agora quase ninguém se dá conta claramente da quantidade de pessoas que, não raro de boa fé, atraem os maus efeitos de uma corrente recíproca por causa de concepções falsas. Isto é, por violarem as leis divinas. O número é grande e muitos se dão ao desplante de se orgulharem disso, até que um dia, tomados de pânico desesperador, terão que enxergar a verdade de modo bem diferente do que suas convicções supunham. Então a verdade sempre chega, sempre vai chegar, mesmo que seja naquele momento que por infelicidade, algum de nós, ou muitos de nós, vão para a perdição eterna, para a segunda morte, ou seja, para o inferno, onde não tem volta. Então, a partir desse momento, não tem mais como. E nesse momento vem a consciência de todos os nossos erros. Aí vai ficar consciente. Depois não adianta nada implorar, porque vai ter que vivenciar a espécie e a morte, a segunda morte, a morte definitiva espiritual. Então, quando nós, seres humanos, que estamos nesse processo de desenvolvimento, em busca da autoconsciência, vamos perder todo o nosso eu pessoal, que foi construído de forma errada, né? Através do nosso livre-arbítrio, que sempre propendeu para as trevas, para o materialismo, para as crenças falsas. E nesse modo vamos colher o que plantamos com os maiores sofrimentos, e que não existe sofrimentos. O pior sofrimento humano não é nada, né?
para o que um espírito, uma alma terá que sofrer no inferno, né? Na segunda morte. Então, os nossos conceitos aqui na Terra não são capazes, né? nem de imaginar como é o paraíso, nem como é o inferno. E agora, na Terra, existem muitos mortos-vivos. Talvez a maioria de seres humanos já são mortos-vivos, que já de tal forma se escravizaram o raciocínio, de tal forma se contrapôs, então é, lutou, vamos dizer assim, contra o amor divino, contra o amor que se reflete em nós, de tal forma apagou, enfim, que, que é um estado de morto-vivo, que não tem mais nenhuma situação. E nós convivemos diariamente, né? Na verdade, a gente nem tem total certeza de nosso estado interior. Nós não sabemos, assim, de fato. Podemos ter só ilusão, não podemos iludir. Sabemos que temos que ter consciência que cada um de nós somos aqui, vivenciando e eu, temos que ter boa vontade. A principal ferramenta para isso é a boa vontade, a humildade, para nos desenvolvermos nossa intuição e cumprirmos a vontade de Deus. Mas na realidade a gente não tem 100% de certeza se nós estamos seguindo a luz. Não sabemos, né? Só uma pessoa que tem uma evidência espiritual para ver o nosso estado da nossa alma. E sabemos até que ponto somos comprometidos ou não com as trevas. Então, os erros são necessários, né, para o nosso desenvolvimento, até traz sofrimentos, enfim, para o nosso despertar espiritual. Hoje, a humanidade ela tem que conviver com as trevas, enfim, ela tem que conviver com o que nós produzimos também, né, de trevas, vamos dizer assim, de maus comportamentos. E no final, temos que cultivar sempre isso para o nosso desenvolvimento. A boa vontade, a humildade, sabermos identificar a presunção quando a presunção começa a despertar em nós. Temos que colocar um freio, né? Então, esse espírito da revolta, né? Contra tudo e contra todos, principalmente contra Deus, né? Isso não adianta nada. Não vai adiantar nada para nós. Essa revolta não basta. Principalmente temos que procurar nos sintonizarmos com a vontade de Deus. Isso só é possível através do coração, da nossa intuição. E porque nós, cada qual temos a humildade necessária, sabemos que nós não sabemos, na realidade, o nosso estado, o verdadeiro estado interior. Podemos imaginar, podemos supor, podemos até fantasiar, como muitos fazem. Considerar, eu sou muito bom, né? Sou uma pessoa ótima, faço muito boas ações. No fundo é aquela consciência dele que está querendo já se defender com raciocínio, né? Porque não quer enxergar a realidade. Mas um dia vai enxergar, vai ser obrigado a enxergar. Então é isso. Um dia vai chegar aquela hora, né? Que todos nós teremos que deparar com a nossa real situação espiritual. Então, que Deus queira que estejamos todos na luz da verdade. Porque isso que importa, é a nossa vida eterna, é o nosso servir ao Criador. Isso é que é o fundamental para todos nós, seres humanos, como criaturas que somos. Então será certamente tarde demais. A culpa com que se sobrecarregaram terá que ser descontada através de uma luta penosa consigo mesmos, que muitas vezes poderá durar decênios seguidos. Então
Quando vier o reconhecimento, se ainda houver tempo, porque estamos no juízo final, a pessoa vai ter que resgatar com outras vidas, né? Agora, aquele que ainda não está totalmente perdido, né? Mesmo com o juízo final, ainda se implorar a Deus, pode ainda encarnar em um outro planeta com amadurecimento semelhante com a Terra, ele poderá continuar seu desenvolvimento, sua trilha de busca da autoconsciência espiritual. Agora a Terra, depois do juízo, não vai ser possível. Pessoas que não estejam puras interiormente, sinceramente buscando a luz e a verdade, né? Então, na Terra não vai ser mais possível pessoas com karma, vamos dizer assim, pessoas carregadas de culpa. Então, o mal não vai ser mais permitido na Terra. Aí aqui vai ser uma escola, né? De como nós teremos que viver de acordo com as leis universais de Deus. Longo e penoso é o caminho que leva ao reconhecimento, quando uma pessoa deixou passar a ocasião favorável da existência na Terra e se sobrecarregou, às vezes até intencionalmente, ou por ignorância, ainda com novas culpas. Então é isso. Essa dissertação está no fim e eu vou encerrar esse vídeo, já está uns 30 minutos, e no próximo eu encerro e dou continuidade às leituras, dissertações e às reflexões. Então, esse último recado, quem gostou e quiser dar um like ou se inscrever no canal, eu sou grato por isso. Muita paz, muita luz.